Lucas Aguiar, professor de História em Aratuípe, pela Rede Estadual de Ensino, ele que também faz mestrado na UNEB em Santo Antônio de Jesus e que nessa sexta-feira participa da abertura da 5ª Conferência Municipal de Cultura em Nazaré. Lucas, sua avaliação sobre esse evento que está sendo realizado aqui hoje? É de grande importância, né, a realização de um evento, de uma conferência municipal de cultura, como está ocorrendo em vários municípios da Bahia, do Brasil. Vai ocorrer também as etapas territoriais, a etapa estadual e a etapa nacional, que é uma preocupação do poder público com a questão cultural nos municípios, no estado e todos os entes da federação. E aqui em Nazaré é uma cidade histórica, uma cidade cultural, né, patrimônio turístico da Bahia, isso não poderia ser diferente. Então hoje a gente realiza aqui a 5ª Conferência Municipal de Cultura para debater os caminhos que a cultura de Nazaré precisa, numa perspectiva de valorização, numa perspectiva de firmar compromissos mesmo entre o poder público, entre a Secretaria Municipal de Cultura, um fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura, do qual eu sou membro também, para a gente propor políticas efetivas para a valorização dessa cultura nesse município de Nazaré. Nazaré é um município, uma cidade histórica, como já foi dito, uma das primeiras cidades do Recôncavo, né, ela é uma história viva desse Recôncavo sul baiano, e hoje a gente sente a ausência de políticas culturais efetivas aqui em Nazaré, que valorizem a questão da população afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras, do patrimônio histórico, das manifestações culturais tradicionais, como 2 de julho, da padroeira de 2 de fevereiro, que hoje elas são ausentes. Então é uma cobrança da sociedade e a gente está nessa perspectiva de debater na Conferência Municipal de Educação, de Cultura, mais uma vez, para propor essas políticas efetivas através de um plano municipal de cultura e um conselho fortalecido. Eu acho que a principal reivindicação, o principal objetivo da conferência hoje é esse. Mas tem havido apoio efetivo por parte da administração municipal, em especial da Secretaria de Cultura, além da realização dessa conferência, né, em outros projetos culturais do município? Pensa-se muito na Feira dos Cachixis, e que é uma cultura de massa, mas para além dessa cultura, dessa marca de Nazaré, que é a Feira dos Cachixis, existem outras manifestações culturais que precisam ser fortalecidas, que precisam ser valorizadas, que precisam ser vistas, tanto pela própria população, como para quem vem de fora. Então, é necessário e urgente a proposição de políticas culturais com um recurso destinado efetivamente para garantir, por exemplo, a manutenção dos prédios históricos, da arquitetura barroca, enfim, dessa arquitetura, dessas manifestações que ainda são presentes, mas que não é vista pela população por quem vem de fora. Então, o que a gente precisa fortalecer nessa perspectiva da criação de um plano municipal que contemple efetivamente, através de recursos destinados, que visem valorizar essa manifestação cultural. Você falou na questão da manutenção do patrimônio histórico e cultural, né? E principalmente também, né, da questão das construções de estilo barroco. Mas além disso, como é que você vê a questão da valorização dos artistas locais? É preciso, né, fomentar essa política de valorização dos artistas locais. A gente vê de forma muito incipiente essa valorização aos artistas. Inclusive a demanda, né? Muitos dos artistas que estiveram aqui presentes esse primeiro turno da conferência, eles colocaram que precisa de uma política de valorização, de um incentivo dessa Secretaria de Cultura nos espaços festivos, nos espaços de sociabilidade, nos espaços culturais dessa cidade. Então, assim, a gente tem um problema, como eu coloquei, da arquitetura, por exemplo. A gente não tem patrimônios tombados, não tem uma efetiva valorização desses prédios históricos que volta e meia a gente vê derrubar. Como foi no final do século XX, nos anos finais, nas décadas finais, que foi derrubado com a permissão da Câmara o Solar dos Ataíde na parte esquerda, na direita do município, lá do outro lado. Então, assim, são políticas como essas, são ações como essas de não atenção que a gente precisa abrir os olhos, porque a cultura ela precisa
ela precisa ser fomentada para que a população ela se veja, e a população ela que a educação ela passa também por essa questão, ela passa pela questão cultural. E em Nazaré isso é muito, ele é muito forte. E o que a gente vê é uma não valorização, tanto da questão dos artistas, como a questão do patrimônio, como das manifestações e tudo mais. E o que a gente precisa efetivamente é disso, é de uma política destinada, uma política efetiva, clara, uma clara e objetiva, e que contemple os demais, todos os segmentos culturais nesse segmento. Acho que é isso. Agora a gente observa também, Lucas, que a maioria dos pequenos municípios da Bahia e do Brasil, né, ainda se esforçam para manter as suas tradições culturais. Por exemplo, Nazaré, Aratuípe, Jaguaripe, Salinas ainda fazem o São João priorizando as bandas locais, né? Mas como é que você vê essa massificação do São João no norte e nordeste do país? É fato, né? Aqui a gente de fato tem uma tendência, né? Ainda que incipiente, o São João, a Feira da Amizade que tem aqui antecedendo o São João, ela contempla esses artistas locais, mas quando a gente vê a Feira do Caxixi, por exemplo, a gente compara com o São João de Santo Antônio de Jesus, que é uma cultura de massa, com grandes artistas de fora, com os palcos principais destinado a quem vem de fora, e isso é problemático. Isso é problemático porque essas manifestações presentes no município, elas estão desaparecendo, ainda que ela tenha um espaço, esse espaço é pouco, esse espaço não é o principal, não é no palco principal que essas pessoas elas aparecem. Então, assim como os São Joões, né, de Santo Antônio de Jesus ou de outras cidades do Nordeste que têm aderido a essa cultura de massa, a gente tem esse problema aqui na Feira dos Caxis. E isso, esses artistas locais, eles precisam estar inseridos em espaços grandes como esse. Em outros também, mas principalmente nesses. É nesse espaço que terão valorização. Meio que uma comparação, se a gente não tem um São João de massa aqui, a gente tem um outro espaço festivo, e que os artistas nazarenos, e não só artistas músicos, não só a filarmônica, mas os demais artistas também, os oleiros, as pessoas que fazem artesanato, elas precisam aparecer. A gente precisa de uma política que esses artesãos eles venham para o centro da cidade comercializar, mostrar que existe uma economia, que essa economia local precisa ser potencializada. Então, artista numa acepção mais ampla, artista que não é só músico, que não é só teatro, mas quem movimenta efetivamente, quem tem que movimentar efetivamente a economia. Então, a gente ainda carece disso, apesar da tentativa de contemplar um ou outro, mas a gente precisa de uma política direcionada, uma política objetiva. Recentemente foi deflagrado a partir de São Paulo, que ganhou todas as ruas do país, as manifestações por parte da população. E Santo Antônio de Jesus, você comandou aquela manifestação que foi pelo centro da cidade, né? Em Santo Antônio de Jesus, você comandou aquelas manifestações que pelas artérias principais da cidade. E uma manifestação ordeira. O que dizer daquele movimento realizado naquela cidade de Santo Antônio de Jesus? Então, eu fui um dos líderes, né? Não gosto nem de utilizar esse termo líder, mas assim, uma das pessoas que tentou organizar a marcha lá em Santo Antônio, o movimento Vem Pra Rua Sage, que inclusive teve aqui em Nazaré. É importante salientar que a juventude nazarena também ela saiu às ruas para poder questionar, por exemplo, a questão da saúde nazarena. Hoje a gente carece de um hospital estruturado. A saúde nazarena hoje ela está... Eu não sei nem conceituar, não sei nem dizer, porque é um hospital que não atende emergência, é um hospital com vários problemas e que é inconcebível ver para uma cidade que em 1831 foi inaugurado o Hospital Gonçalves Martins através da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Então, as pessoas também foram aqui às ruas para protestar principalmente isso, mas vários outros problemas que a cidade apresenta. Em Santo Antônio de Jesus isso aconteceu num modo mais amplo. A gente colocou 2.000 pessoas na rua, que foi contestar a questão do valor do transporte, uma questão cultural também, do centro cultural daquela cidade, e que foi um movimento pacífico, de fato, foi um movimento pacífico, e que logrou alguns êxitos, como a diminuição da passagem, né, dos 20 centavos que havia, que diminuiu de R$ 2,20 para R$ 2. Então, foi um movimento que gerou
alguns ganhos iniciais, mas que ele não tem como parar, porque as vozes da rua é que está movimentando, que está inquietando esses políticos brasileiros, e a gente precisa inquietar mais ainda. A gente precisa ir para as ruas para reivindicar nossos direitos, fazer o debate público, para poder cobrar efetivamente desses ditos representantes as políticas que toquem no nosso cotidiano, que se revertam em transformação, principalmente das pessoas que mais precisam, as pessoas que pagam em tantos impostos e que não têm um serviço público solidificado, um serviço público à altura do que merece. Então, eu acho que as manifestações vêm cobrando isso, vêm cobrando uma retratação tanto dos agentes políticos quanto dos agentes públicos por melhores condições de vida, e que tanto em Santo Antônio como na Bahia, aqui em Nazaré também ocorreu, e que o que não pode é essas vozes se calarem, porque só através desse debate, dessa mobilização em massa na rua que a gente vai ter os ganhos materiais. E que há uma conferência como essa, uma audiência pública, também contribui, né? Contribui na medida em que a gente traz a população para debater, para cobrar, sobretudo dos secretários, dos prefeitos e tudo mais. A TV Sara, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece pela sua participação. Eu agradeço também a presença e pela cobertura, como sempre. Obrigado.